neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada trance a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, As obras de Noé expressavam os homens qual era a sua fé na promessa de Deus. Deus encontrou a Noé. Coisa boa nós pensarmos nisto. No mundo de tanta imundície, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e se casaram com elas e se misturaram assim, então Deus viu apenas Noé como justo. Seria arrogância? O que seria isto? Da parte de Noé, quando ele dissesse: eu tenho uma mensagem
de Deus para esta era, para este povo? Seria arrogância dele falar isto? Bom, ele tinha certeza do que estava falando, porque ele sabia de quem ele tinha recebido aquela mensagem. Eu creio que todos os pregadores que pregam o Evangelho devem ter certeza absoluta de que, antes de tudo, receberam do Senhor aquilo que eles estão ensinando. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor aquilo que vos ensino, aquilo que vos ordeno. E ele ainda afirma com convicção: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, então compreenda que isto é mandamento do Senhor. E ele mesmo ainda disse, São Paulo, que ainda que ele mesmo ou um anjo do céu anunciasse um outro evangelho além daquele que ele havia anunciado, fosse anátema. Isto é convicção, isto é certeza, isto é segurança. Agora, ninguém deveria ousar a levar a quem quer que seja a crer em si, sem que antes tivesse uma fé perfeita em Deus. Agora, nós temos esta mensagem pregada pelo profeta de Deus para esta era, cujo tema é Obra é Fé Expressada. As obras de Noé expressavam aos homens qual era a sua fé na promessa de Deus. Então Deus encontrou a Noé, isto é, encontrou um homem que podia crer no impossível para aquele dia. Oh, meus ouvintes, isto daria uma boa análise, isso daria um bom tempo nos corações de todos que nos ouvem. Deus encontrou um homem que podia crer no impossível para aquele dia. Era chover. Nunca havia caído água dos céus antes daquilo. E era necessário que o homem cresce de uma maneira cega em Deus. Cega é uma força de expressão, sem olhar para um lado nem para o outro, sem olhar para a razão, porque era humanamente, cientificamente, logicamente impossível cair água de cima. Mas Deus encontrou um homem a quem ele podia dirigir tal promessa: vai chover. Ali estava o anúncio do primeiro batismo da terra. Você sabe que logo veio o segundo, foi o sangue de Jesus Cristo. Quantos Deus encontrou que pôde crer naquilo, que ali estava o Messias? E por último virá o terceiro batismo da terra, que será o fogo. Ela é batizada com água, sangue e fogo. O que deve acontecer com um crente individualmente. A água é justificação pela fé. O sangue é a santificação. E o fogo, batismo com o Espírito Santo, que queima toda a natureza humana e faz refletir Cristo no homem, que por sua vez passa a crer daquela maneira que Noé creu na promessa de Deus. Agora, Deus confidenciou esse segredo a Noé, como ele confidencia certos segredos à sua igreja. Mas como assim? Se Noé passou a pregar aquilo, a construção de uma arca naquele tempo era a maior pregação, porque chamava a atenção de todo mundo. Está certo? Ninguém podia compreender aquilo. Então era um segredo, mas um segredo manifesto. Manifesto. Quem pudesse crer, entraria. Quem não pudesse crer, não entraria. Jesus Cristo foi um segredo manifesto. Mas quem viu que ali estava Cristo,
o Filho de Deus viu. O pescador São Pedro viu. Aqueles apóstolos, os pescadores, aduaneiros, um ladrão crucificado do lado direito viu. A meretriz viu. Mas o sumo sacerdote não viu. E era um segredo manifesto, porque ele dizia que ele era antes de Abraão, que ele era o eu sou. Isto ele estava dizendo que era Jeová encarnado, o Messias. Ele se identificou, ele disse: crede pelo menos pelas obras. Pelas obras. Se eu estou fazendo o que as Escrituras diz que eu faria, então crede pelo menos pelas obras. Mas Deus não revelou este segredo. E o próprio Senhor Jesus Cristo agradeceu ao Pai, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Agora, eu não sei por que Jesus agradeceu o Pai por ele ter escondido estas coisas aos sábios entendidos. Eu não sei. Jesus sabe por quê. Mas uma coisa nós devemos saber: Deus confidenciou o seu segredo a Noé. Vou destruir a terra com água. Vai chover, portanto. Nunca havia chovido, você meça isso. Chuva hoje é muito natural, porque a criança já nasce ouvindo barulho de chuva. Não é certo? Ouvindo trovões, vendo relâmpagos. Mas se você nunca tivesse ouvido um trovão e desse uma trovoada aí agora nos céus, o que seria de você? Como você agiria se não estivesse avisado por Deus? Há um trovão para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, nunca havia chovido. Isso era impossível acontecer. Cientificamente falando, era impossível acontecer. Mas Deus disse: prepara uma arca, Noé, nas dimensões que eu te darei, nas medidas que eu te darei. Ora, Deus jamais viria falar isto com um incrédulo. Você sabe, Deus não vai dar essa mensagem, revelar essa mensagem no coração incrédulo. Para começar, Elias veio para converter os corações dos filhos. Vejam, você quer destacar isto? Dos filhos aos pais. Embora isto esteja manifesto, sendo pregado para todo mundo, não é revelado a todos. Jesus foi visto por todos, mas não foi revelado a todos. Não foi descoberto em seu caráter, naquilo que ele era. Não. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Emanuel, Deus conosco. Mas então, Deus vem a quem crer. Deus vem sempre a quem crê em sua palavra. Mas crê no impossível. É muito fácil hoje crer que Deus cura. Isso não é impossível. Quase todo mundo diz: Deus cura. Não é difícil mais crer em línguas estranhas. Não é mais difícil crer em milagres. Mas sempre Deus seguiu em frente. A coluna de fogo nunca ficava parada ali. Mas aqui a água foi transformada de amargosa em água doce. Mas aqui nós vimos tal e tal maravilha. A coluna de fogo seguia em frente. Quem quisesse ficar baseado só naquela experiência, logo ficaria obsoleto, ficaria para o passado. Siga em frente, porque Deus não para. Não passe na frente de Deus, mas ande sob os desígnios de Deus. Noé não podia fazer nada além daquilo que Deus lhe dizia, porque ele era um profeta de Deus. E ele, sendo um carpinteiro, foi trabalhar e começou a fazer a sua obra
que expressava a sua fé na promessa de Deus, sem acrescentar nem diminuir. Cortar as tábuas e prepará-las da maneira que Deus havia instruído. Toda a madeira, colocar piche, tal como Deus disse. Podem vocês imaginar o que as pessoas pensavam daquele homem? Dizendo que ia chover? Sim, meus amados, devemos trazer tudo para o presente. Você pode dizer, sim, está certo. Deus veio a Noé e disse para ele que ia cair água sobre a terra. E o que você diz agora? Eu digo, vai cair fogo. A terra vai ser queimada. Vai ser queimada primeiro com fogo atômico. É inevitável. Mas você diz, Deus te disse isso? Disse sim. Deus me disse que a terra será queimada agora. Mas como? Você pode provar que a terra vai ser queimada. Abra sua Bíblia em segunda Epístola Universal de São Pedro, capítulo 3. Pela mesma palavra, pelo mesmo Deus que avisou a Noé, eu estou te avisando agora. A terra será queimada com fogo atômico. Mas isso é alarde, não? Isso é uma realidade. Isto é uma verdade. Mas uma coisa é certa, Deus não envia o juízo antes de enviar a graça, a via de escape. Ele dá a oportunidade. Há um abrigo para se esconder desse fogo atômico. Mas aonde? Na palavra de Deus. Mas não segundo aquilo que pensamos. Não segundo aquilo que aprendemos de acordo com a tradição. Porque pensa você que no tempo de Noé eles também não tinham religião? Tinham sim. Pensa você que no tempo de Jesus eles não tinham uma religião tradicional e boa e dada pelo próprio Deus? Tinham sim. E o mesmo é agora. Boas religiões, bons líderes, bem intencionados. Mas tem uma coisa, Deus tem confidenciado a mensagem que preserva a sua noiva do fogo a um profeta que pôde crer em toda a sua promessa. Quem crê, prepara. Quem crê, obedece. E isso é obra. Preparar é obra. Preparar é obediência. Obediência é obra. É praticar segundo aquilo que o Senhor disse. Então, obra é fé expressada. E as obras de Noé expressavam aos homens qual era a sua fé na promessa de Deus. E as obras dos crentes de hoje estão expressando qual é a fé que eles têm na promessa de Deus. Agora você veja quais são as obras dos crentes de hoje. Analise. Eu analiso particularmente quais são as minhas obras. Você analise particularmente quais são as suas obras. E a sua obra está expressando a sua fé. A sua fé na palavra de Deus. Mas veja em 2 Pedro capítulo 3. Pedro faz menção de Noé, do dilúvio. Ele disse que o mundo de então foi coberto com as águas do dilúvio. E logo em seguida, no verso 7, São Pedro diz, quer dizer, Deus me disse, Deus te disse, Deus está nos dizendo, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra que veio a Noé, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Sim, meus amados. Ele disse, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade? Que pessoas nos convencer? Vamos guardando isso, aguardando
e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então é Deus dizendo que o próximo batismo é fogo. Ele fez um concerto que não acabaria com a terra, mas como um juízo final, com água. Ele deu o arco da aliança, mas ele prometeu que acabará com a iniquidade, agora é com fogo. E esse céu que vai ser queimado é a atmosfera, as ondas carregadas de vozes pecaminosas, de imagens pecaminosas, essa quarta dimensão, carregada de doenças, de enfermidades espirituais, de demônios, de espíritos de enfermidades, de câncer e de tantas outras coisas terríveis. Porque Satanás ficará amarrado por 1000 anos, não encontrará nenhuma lei que ele possa usar, nenhuma pessoa a quem ele possa usar. Mas aí está, as obras de Noé, o procedimento de Noé, o comportamento de Noé, provou aos homens qual era a sua fé na promessa de Deus. Quando nós estamos amontoando cimento, quando nós estamos amontoando concreto, ora, um templo construído por Salomão, não ficou pedra sobre pedra que não foi derribada no segundo juízo. Quando eles rejeitaram a graça naquele dia, não houve pedra sobre pedra que não fosse derribada. O mundo que rejeitou a graça no tempo de Noé virou petróleo e está saindo no escapamento de automóveis até hoje. Madames, reinos viraram petróleo, o dinheiro e tantas outras coisas. Todas as construções foram sucumbidas. E agora Deus está avisando. Jesus está dizendo: preparai tesouro lá onde o fogo não queima, onde a traça não rói, onde o ladrão não pode penetrar. É a mesma coisa, meu ouvinte. Admira de grandes obras. A obra de Deus é pequena, a obra de Deus é manjedora, a obra de Deus é simples, é Deus escondido e revelado em simplicidade. Oh, e eu peço ao Senhor nesse instante que a mesma fé que estava no coração de Noé possa estar agora em cada coração de cada filho de Deus, operando poder e justiça, amor e santidade, para que quando nós abrirmos aquilo que São Tiago disse, mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mas ele diz: mostra a tua fé sem tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Obras, sim, obras de mulher, obras de uma mãe de família, obras de santidade, obras de poder no Espírito, obras, sim, obras do Espírito Santo em você. É em você, é a vida de Cristo em você. Era a vida do Pai que fazia as obras no Filho. A obra da igreja não é o que ela faz de aparente aos olhos dos homens, mas é a obra que Cristo fazia. É a obra que Cristo faz, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele está obrando com eficácia em sua igreja, nesse instante. E receba esta bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tenha a fé preparatória para o rapto antes do fogo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 13h. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor.
Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu vir a terra do Egito. Feliz manhã. Já cansados seguimos de noite a penar na jornada da vida cristã. Mãe, será para nós tão brilhante o raiar da gloriosa e feliz manhã. Findarão as agruras da vida
passar, há de à noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eternal raiar. Tão grandes mistérios na trilha a seguir, e prenúncios de lutas e dor, mas de nós fugirão quando virmos luzir sua face em real fulgor. Findarão as agruras da vida quando a névoa do mal passar, há de à noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eternal raiar. Ouvintes, nós vamos iniciar a nossa meditação de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus, fazendo a seguinte denúncia: Satanás odeia a revelação. Por que ele odeia a revelação? Note isto. Ele não odeia, ele não está perseguindo, ele não está contrariado com as pessoas porque elas se tornam crentes de quaisquer igrejas. Pelo contrário, ele está aconselhando que a pessoa deve ser crente, deve ser evangélica. Satanás está dando esse conselho. Agora, ele odeia a revelação, porque ele sabe que se o povo de Deus recebe a verdadeira revelação, então ele não poderá enganar aquele povo. Jesus disse que Satanás trabalharia tanto no setor religioso, viria tão polido nas Escrituras, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas, se possível, não é possível. Então, Satanás odeia a revelação, porque pela revelação do Espírito Santo, o crente conhece todos os sinais de Deus, por menores que sejam. Um pequeno sinal de Deus era tudo para a igreja primitiva. Lembremos-nos de que um pequeno sinal salvou a vida da meretriz Raabe, um cordão vermelho apenas. Não foi muita coisa, não foi um grande conhecimento intelectual, não foi uma grande coisa, uma grande torre que salvou a Raabe, mas foi um pequeno cordãozinho vermelho. Foi um pequeno sinal que salvou a Raabe. E a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo
que de fato tem a revelação, se ela é de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem a revelação. Então ela crê que Deus respeita o sinal, como os homens de Israel estavam obrigados a respeitarem o sinal na casa de Raabe, embora ela sendo a meretriz. Os homens de Israel tinham uma ordem que não podiam tocar naquela casa, porque ela havia recebido os mensageiros de Deus. Então aquela casa estava reservada para Deus. E isto simplesmente através de um pequeno sinal. Então, se o sinal de Deus é tão pequeno, é tão simples, e por isso deve ser visto por revelação, Satanás odeia a revelação. Nós lembramos nesse instante que apenas um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha que aquela viúva Sarepta de Sidom tinha, foi o suficiente para salvar a sua vida e de seu filho. Um pouquinho apenas. Uma mão apenas que o servo de Elias viu no céu. Uma nuvem do tamanho de uma mão. Foi o sinal suficiente para que Elias então cresce que Deus havia recebido a sua oração e que ia chover. Agora vamos prestar atenção sobre isto aqui. O sinal lá no Egito foi o sangue de um cordeiro, não de um cordeiro mesclado, misturado com o mundo, com outras naturezas, não um cordeiro manchado, defeituoso, mas um cordeiro puro, sadio, de sangue puro. Aquele foi o sinal, o sangue nos umbrais das portas. E o povo que tinha a revelação, que de fato Deus tinha colocado diante de si um profeta, sabia perfeitamente o que fazer com o cordeiro. Porque muitos não sabem o que fazer com o Evangelho. Recebem o Espírito Santo, mas não sabem o que fazer com ele. Recebem os dons, mas usam os dons para fazer personalismo, para fazer grandes coisas materiais, para em si enriquecerem aqui na terra. Usam os dons para fama e outras determinadas coisas que contrariam plenamente a vontade de Deus. Mas aquele povo sabia o que fazer com o cordeiro. Se alguém lhe pendurasse a cabeça do cordeiro lá no umbral da porta, o anjo da morte teria entrado e matado o seu primogênito. Se alguém tivesse pendurado ali um pedaço de carne do cordeiro, pensando que seria a mesma coisa, o anjo teria entrado da mesma maneira. O anjo da morte teria matado o primogênito daquela casa. Mas eles obedeceram. Eles souberam o que fazer com o cordeiro, o que se devia comer do cordeiro e o que se devia expor do cordeiro. Expor o sangue é expor o sinal. E o sinal é justamente a única coisa que Deus respeita. Deus não tem compromisso com um homem nem com uma mulher, e nem com igreja alguma, por mais bonita, por mais rica que ela seja. Se aquele povo está fora do sinal, está fora da sua palavra, está fora do seu espírito, Deus não responsabiliza.
Deus não responsabilizou por aqueles que estavam fora da arca. Deus não responsabilizou por aqueles que não expuseram o sangue do cordeiro. Deus não se responsabilizou por todas as damas honestas, virgens de Jericó, mas que não tinham o cordão vermelho, que não tinham o sinal como a meretriz Raabe tinha. Deus não responsabiliza por você simplesmente por você ter uma religião, simplesmente por você dizer que é crente há 50 anos, há 30 anos, e mesmo tenha nascido no Evangelho. Deus não tem compromisso nenhum com você, a menos que você tenha o sinal, o Espírito Santo da graça. E se você tem o Espírito Santo, você tem a revelação para conhecer todos os sinais de Deus. E por isto, você constatará um sinal evidente na sua vida, é que Satanás te odeia. Satanás odeia a mensagem que o desmascara, que revela o Gênesis, que revela a semente da serpente, que revela o Apocalipse, que mostra Malaquias 4, 5 e 6, mostra o mensageiro para esta era. Satanás odeia o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles blasfemam do bom nome que sobre nós foi invocado, disse São Tiago. Isso é Satanás que faz estas coisas, combatendo, odiando a revelação. Mas agora, vamos partir para um fato muito importante. Nós sabemos que nós temos várias dimensões pelas quais devemos passar. Sim, a primeira delas, nós estamos nela. Essa dimensão humana. E nessa dimensão humana, nós somos terra, humanamente falando. Somos pó. Somos casa, terra ambulante, um corpo. Agora, dentro deste corpo há um espírito e a alma, que é a natureza daquele espírito. Então, enquanto estamos aqui, nós temos tempo para manifestar de onde nós temos vindo, de onde nós procedemos, de qual semente nós somos. A semente de Abraão nunca se misturou. Cristo é a posteridade de Abraão, e por isso nós somos a descendência de Abraão. Nunca se mistura. Você nunca faz uma manga virar limão. Você nunca faz um nabo virar cenoura. Você nunca faz uma vaca virar um camelo. Você nunca faz um camelo virar uma baleia. Não, as sementes não se misturam de maneira alguma. De fato, existe o campo híbrido do enxerto, mas se mesmo uma natureza tem que aceitar a outra e haver um cruzamento, e justamente para explicar o que está acontecendo nesta era, existem essas frutas cítricas e mesmo animais, semente animal, que permitem cruzamento para mostrarem, é uma Bíblia também, para mostrar o estado da era em que estamos vivendo. É uma era híbrida, uma era de enxerto, é uma era de mistura, misturando as taças de Deus com as coisas do mundo em suas orgias, misturando o evangelho com música mundana, com ritmos que vieram do inferno e assim sucessivamente. Mas aqui está, você não pode misturar uma semente original. A semente de Deus nunca será misturada. E ela, na verdade, pode estar dentro deste lodo que é essa dimensão, e essa carne sujeita às mesmas paixões dos demais. Quem sabe até mesmo nos mesmos pecados, no mesmo lodo, mas quando a água cai, que é a mensagem, que é a palavra, que é os rios de águas vivas que estão correndo do ventre de quem tem crido, e você ouve a pregação verdadeira da palavra,
então esta água incentiva essa semente que está dentro deste lodo, dentro deste barro humano, e ela brota, ela arrebenta para manifestar a sua natureza. E logo em seguida, essa manifestação expõe o sinal de Deus, que é o Espírito Santo da graça. E o sinal de Deus é que nos evita, nos livra de sermos enganados pelo espírito religioso, que nos livra da queda das muralhas, enquanto as torres estavam caindo, enquanto as boates estavam sendo soterradas e as damas de mãos polidas e de peles tratadas estavam morrendo desgraçadamente. Uma meretriz estava ali sob unicamente um cordão vermelho, salva e redimida. Sim, amados, isto aconteceu no tempo de Noé, no tempo de Moisés. A sua mãe teve a revelação de Deus e o colocou dentro de um cesto, porque Satanás estava revoltado contra o povo de Deus, estava odiando o povo de Deus como sempre odiou. Ele, não podendo contra Deus, ele se lança contra o povo de Deus. Mas aquela mãe teve a sabedoria de betumar um barquinho, colocou Moisés, o menino, tipo de Cristo, dentro das águas. E os jacarés, na verdade, se aproximavam daquele barco. Mas havia um anjo ali, guardando aquele barquinho, guardando aquele cesto betumado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Estava ali guardando, enquanto aqueles jacarés estavam gordos de comerem outras crianças. Vejam só, eles não puderam tocar em Moisés. Eles estão gordos, enquanto muitos estão se enriquecendo com fumo, jogando fumo, veneno para o povo, cachaça, enquanto o mundo está se enriquecendo com cosméticos, coisas que vieram do inferno, planejados por demônios. E essa moda sumária, não, eles não podem engolir esse erro, esse engano religioso que destrói, que corrói, que mata, porque antes do homem ser um viciado, antes do homem, da mulher se entregar ao seminudismo e todas essas coisas, ela tem que ter uma religião falsa, ela tem que ter uma fé incorreta para viver incorretamente, porque quem tem fé correta vive corretamente. Antes de enganar o povo com suas religiões falsas, Satanás não pode de maneira alguma implantar os seus ditames, a sua sensualidade, suas provocações, seus sexos pervertidos e todas estas coisas no homem e na mulher. Antes de enganá-lo, antes de fazer com que ele tenha uma fé falsa, antes de engolir esses jacarés do século XX, estão gordos de comerem filhos de quem não tem a revelação. Mas eles não se engordarão, eles não teriam vida. Eu quero ver quem que viveria, comeria a minha custa, me vendendo cigarro, me vendendo cachaça, me vendendo para as mulheres santas esses cosméticos diabólicos que servem para mascarar Jezabéis e não filhas de Deus. Eu quero ver esses homens sobreviverem se o mundo tivesse somente cristãos verdadeiros. Mas os jacarés estavam gordos, eles estão gordos, mas chegará o fim deles, está chegando o fim, está chegando a hora. Está chegando a hora de você segurar na mão de Deus pelo sinal que Ele tem lhe dado. Qual é o sinal que Ele tem nos dado? Veio a coluna de fogo sobre um profeta de Deus, e a sua mensagem prova que ele é um profeta de Deus, não apenas por curas e maravilhas e ressurreição de mortos, mas pela sua essência, porque ela é corretiva, ela é verdadeira, ela não torce a palavra de Deus. Por isso é que nós somos salvos, redimidos do engano, os jacarés gordos, de comerem gente sem revelação, não podem enganar os filhos de Deus.
O anjo da morte não pôde matar nenhum primogênito que estava sob o sinal. Ele matou muitos outros. Deus os abençoe, ouvintes. Continuem segurando nas mãos de Deus, que é sua palavra, sem ruptura alguma. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. O Senhor vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E ao voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor.